Olá, turma do quinto ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é História e nós vamos conhecer dois temas, a República Velha e a República Nova. A República Velha inicia em 1889 e vai a 1930 e a República Nova vai de 1930 a 1985. A República Velha. A República Velha, ou Primeira República, durou de 1889 a 1930. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 foi um movimento, sobretudo, elitista, que ocorreu sem luta e sem a participação da população. Uma aliança, principalmente entre os militares e os fazendeiros cafeicultores paulistas, possibilitou a derrubada da monarquia, ou seja, o poder que era passado de pai para filho, e a tomada do poder pelos republicanos. Embora a escravidão tenha sido abolida de forma gradual, os fazendeiros só aceitaram porque não tiveram outra escolha. Entretanto, quando a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, não previa qualquer indenização aos fazendeiros de café que eram donos de escravos. Assim, muitos fazendeiros insatisfeitos e não confiava mais no governo porque queria receber uma indenização pelos escravos de terra. Como isso não aconteceu, passaram a apoiar a ideia de transformar o Brasil em uma república. Nesse período, a província de São Paulo ficava mais rica por causa da produção do café. A República interessava mais aos produtores de café, pois esses queriam ter maior poder no governo. Com a República, poderiam eleger deputados e participar mais ativamente nas decisões políticas do país. Por isso que os cafeicultores, os grandes fazendeiros, tinham tanto interesse que o Brasil se tornasse uma república. Assim, ao longo da Primeira República, o poder político continuou nas mãos da elite, comandada por uma oligarquia. E o que é oligarquia? Um grupo de pessoas que faziam parte do mesmo setor da sociedade, partido político ou grupo familiar. Os militares também estavam descontentes com o governo, porque estavam com salários baixos e gostariam de participar mais das decisões políticas. Alguns políticos mais conservadores também temiam pela monarquia, pois Dom Pedro II estava muito doente. Se viesse a falecer, quem herdaria o trono seria a filha mais velha, a princesa Isabel. Entretanto, ela era casada com o neto do rei da França, Gastão de Orleans. Esses políticos temiam que a princesa, tornando-se rainha, fosse manipulada pelo marido. Nessa situação, o Brasil passaria a ser governado por um estrangeiro, mesmo que de forma dissimulada. Então, os produtores de café, os militares e os políticos conservadores passaram a angariar adeptos à ideia de um Brasil republicano. Para os republicanos, a forma mais rápida e segura de chegar ao poder era por meio dos militares. Por isso, precisavam de seu apoio. Assim, em 15 de novembro de 1889, observe que a data aí está destacada, os militares deram um golpe na monarquia, ou seja, naquele poder que era passado de pai para filho. Os militares não queriam mais essa forma de governo, eles queriam que o Brasil passasse a ser uma república.
E o que foi que os militares fizeram? Retiraram Dom Pedro II à força. Dava-se início ao período da história do Brasil conhecido como República Velha, iniciado em 1889, especificamente no dia 15 de novembro, e termina em 1930. A República da Espada, 1889 a 1894. Os 3 primeiros anos de República Velha são conhecidos como República da Espada. Esse período ficou conhecido por esse nome porque o governo ficou nas mãos dos militares. Os marechais Deodoro da Fonseca, como vocês podem observar na primeira imagem, e Floriano Peixoto, como vocês podem ver na segunda imagem. Nesse período, ocorreu o encilamento. O encilamento foi a autorização concedida por Rui Barbosa, na época, ministro da Fazenda, aos bancos privados para emitir dinheiro. Esse fato gerou a inflação, junto com o aumento do custo de vida, falências e desvalorização da moeda, porque o Tesouro Nacional não podia garantir a circulação de tanto dinheiro. A crise terminou tirando os marechais do poder. O coronelismo. Em Minas Gerais, além do leite, o café, o gado e a industrialização eram os pontos mais fortes da economia, fato que fez que os políticos mineiros terem forte influência na política nacional. O coronelismo era a base da política café com leite, na chamada República Velha. Naquela época, o que acontecia, professor? Os coronéis, que eram grandes latifundiários, tinham o direito de formar milícias em suas propriedades e combater qualquer levante popular. Os coronéis eram chefes políticos de cada localidade e eles manipulavam. O que significa manipular? Controlar, dominavam as eleições para assegurar a vitória nas urnas. Na época, as eleições eram bem diferentes das atuais. O voto naquela época não era secreto. Como é que funcionava? Os coronéis, que eram os chefes políticos, eles controlavam os votos das pessoas que moravam nas regiões onde mantinham o poder, obrigando-as a votar nos candidatos indicados por eles. Os coronéis contratavam jagunços para ameaçar e punir quem não votasse no candidato indicado por eles. Esse tipo de voto ficou conhecido como voto de cabresto. Assim, os candidatos indicados certamente venceriam. Como retribuição à ajuda recebida, os políticos vencedores concediam favores como as construções das estradas onde estavam localizadas as propriedades dos coronéis. Percebam que era uma troca. Os coronéis obrigavam as pessoas que moravam nas suas terras a votar no candidato que eles indicavam. Quando os políticos venciam as eleições, em troca, eles faziam aquilo que os coronéis pediam. Como exemplo foi dado aí a construção das estradas próximas às suas terras. Mudanças sociais. A mudança na forma de governo, de monarquia para a república, não resultou em melhoria para a população brasileira. No período correspondente ao final do século XIX e início do século XX, o Brasil recebeu muitos imigrantes estrangeiros que vieram trabalhar nas lavouras de café. Observem a imagem. Nesse tempo também ocorreu um grande desenvolvimento. Algumas cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, cresceram, modernizaram-se e acumularam riquezas. Embora tenha ocorrido esse desenvolvimento nas grandes cidades, a maioria da população ficou de fora desse processo.
especificamente as pessoas que moravam no campo, que viviam em condições miseráveis. Canudos. No final do século XIX, a situação da população do Nordeste brasileiro era muito precária. O que acontecia? Fome, seca, miséria e abandono do governo republicano, que enviava poucos recursos à região, que viviam sob o comando dos coronéis. Essa situação provocou muita insatisfação e revolta. O povo se uniu a Antônio Conselheiro, o qual pregava ser emissário de Deus, vindo para abolir as desigualdades sociais e as maldades da República, como a exigência de pagamentos de impostos, por exemplo. Observe, aqui na imagem nós temos o retrato de Antônio Conselheiro e o povo unindo-se a ele para tentar combater o governo republicano. Aqui na imagem, na segunda imagem, nós temos a representação de Canudos. Antônio Conselheiro fundou em novembro de 1896 um arraial no sertão da Bahia que recebeu o nome Canudos, por causa da plantação de bambus, canudos, que havia na região. E os sertanejos e suas famílias o seguiram, acreditando que seu líder, Antônio Conselheiro, iria libertá-los da situação difícil em que viviam. Canudos tornou-se uma ameaça aos interesses dos representantes do poder vigente, pois Antônio Conselheiro estava se transformando no maior líder sertanejo do país. Na comunidade, as leis da República não eram respeitadas, pois Canudos tinha suas próprias leis. O governo da Bahia não concordava com o fato de os habitantes de Canudos não pagarem impostos e não respeitarem as leis republicanas. Então, com o apoio dos fazendeiros, que temia a falta de mão de obra nas lavouras, alguns jornalistas e outros setores da sociedade que entendiam que os moradores de Canudos, à volta da monarquia e contando ainda com o apoio da Igreja Católica, resolveram destruir Canudos. Foram enviadas tropas do governo estadual e federal para atacar o local. Porém, a população resistiu bravamente. Só após a terceira investida militar, em 5 de outubro de 1897, a população de Canudos foi vencida. Vamos agora conhecer um pouco sobre os agitados anos 1920 e o fim da República Velha. Os anos de 1920 foram bem agitados em nosso país. Muitas fábricas estavam se instalando, os centros urbanos se desenvolviam e grupos políticos surgiram para ameaçar os domínios das oligarquias paulista e mineira. A oligarquia paulista isolava-se, enquanto a mineira procurava aliar-se à do Rio Grande do Sul e à de outros estados, como Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia, na tentativa de eleger o presidente. Com a implementação das fábricas em diversos centros urbanos, ocorreu um inchaço nestes locais, ou seja, cresceu, alargou-se, porque recebiam muitas pessoas que iam morar neles em busca de emprego. Entretanto, as condições eram péssimas. Trabalhava-se até 16 horas por dia. As condições de moradias também eram deploráveis. A maioria dos trabalhadores moravam em cortiços ou vulcanos. Por causa das condições desumanas de trabalho, os operários em 1917 promoveram uma greve geral com sucesso. A luta dos operários ganhou força com a fundação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922, mas os comunistas foram proibidos de agir. Contudo, continuaram atuando como sindicatos.
o tenentismo. Além dos operários estarem insatisfeitos, outro grupo, os jovens oficiais tenentes das Forças Armadas, também estavam insatisfeitos. Os tenentes iniciaram um movimento armado com o intuito de tomar o poder, que ficou conhecido como movimento tenentista. Esses oficiais não aceitavam a política café com leite e nem as fraudes com o voto de capricho. A coluna Prestes. Com a decorrência da revolta dos tenentes, o capitão gaúcho Luiz Carlos Prestes comandou um movimento armado que ficou conhecido como Coluna Prestes. Eles defendiam a deposição do presidente da República, a implantação do voto secreto, o ensino fundamental obrigatório no Brasil e queriam acabar com a miséria e a injustiça no país. Os participantes caminharam cerca de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Durante o trajeto, eles enfrentaram as tropas estaduais e federais, além dos jagunços. O movimento não conseguiu derrubar o governo, mas contribuiu para o enfraquecimento da República Velha. Dele, que movimento? A Coluna Prestes